Eu gostaria de saber, nas três situações aqui, quem é a grande fonte pagadora das necessidades desses doentes de vocês, que vão para casa ou com suplemento ou por sonda, porque não é só no hospital público que existe essa dificuldade, às vezes no privado também tem, porque tem convênios que se omitem também da responsabilidade e tudo. Então, eu queria saber como é que vocês fazem na indicação, se é o SUS que paga, se é o próprio hospital que faz isso e que dá esse recurso para evitar internações e ocupação de leitos. Eu queria saber que vocês três contassem um pouquinho de onde vem o recurso para a dieta no domicílio desses doentes depois da alta ou da passagem pelo ambulatório. Bom, pelo menos no Hospital Santa Catarina, o que a gente percebe é que, na maioria das vezes, quem arca com os custos é a família mesmo. Alguns home cares liberam a dieta pelo convênio e tem acesso também à equipe multidisciplinar que vai até a casa também fazer os cuidados. Com relação à aquisição da dieta do SUS, não são todos os pacientes que tentam, que conseguem. Várias vezes as cartinhas voltam, dando algumas justificativas. Ou que querendo entender por que está com a gastro, ou por que da real necessidade da dieta, ou porque foi escrito o nome da dieta comercial e não apenas as características. Ou porque o papel não é o papel deles, né? O formulário não foi assinado pelo médico, que é não sei o quê. Enquanto isso, vai empurrando para frente. Os convênios, de um modo geral, todos eles estão pagando o tempo inteiro desses pacientes ou eles dão um limite na maioria das vezes? Com relação à dieta integral cobre, mas às vezes a gente tem notado glosa de algumas suplementações. Teve uma revisão no ano passado com alguns convênios que tinha melhorado esse quadro, mas a gente está tentando até implementar um indicador de suplementação por conta dessa dificuldade. Às vezes a gente recebe um questionamento a respeito de alguns convênios, por que o tal paciente está com suplementação, já que come tão bem. É bem assim. E com relação a arcar com custos, o hospital ele não fornece a dieta na alta hospitalar. E, na verdade, eles não deixam a gente fazer aqueles kits de orientação de alta, justamente para não estar fortalecendo nenhum laboratório especificamente. Acho que a ideia deles é mais ética quanto a isso. Maria Emília. Bom, o CEPOM, quem repassa o recurso é o Estado, né? Santa Catarina tem gestão plena, então a Secretaria de Saúde recebe um bolo e ela administra para onde vai. O CEPOM ele é uma instituição pública administrado por uma organização social e ele tem um contrato de gestão e esse valor para terapia nutricional é renegociado anualmente em função do histórico de atendimentos. Não é assim, vocês podem gastar quando quiser, a gente tem uma contratualização de um valor e a gente faz um planejamento de compra em cima desse valor anual. Tá? Então, eu tenho uma meta de receber 500 mil por semestre para terapia nutricional e eu tenho que me virar em cima desse dinheiro. Tá? O ICEP é basicamente a mesma coisa também do CEPOM. É a Secretaria Estadual de Saúde que é responsável pelo pagamento, o fornecimento da dieta, mas também tem um valor X dispensado ao ICESP que a gente tem mensal. Não faz restrição individual, mas acabou. Acaba. Nós temos que ter um planejamento em relação à média de dieta integral, complemento nutricional dispensado para esses pacientes. Doutor Dan. Eu fiquei muito impressionado, particularmente no serviço público, que nós estamos cedendo ou dando dietas para pessoas carentes, que muitas vezes não tem nem recursos para vir ao hospital e, conforme foi dito, que tem um entendimento mais difícil
do fato. Então, eu me lembro que lá em Curitiba, uma nutricionista que hoje até trabalha bem junto ao governo, lá em Brasília, fez uma importante investigação de dietas em home care e verificou que uma parte delas era usada por outros membros da família ou até vendida. E os doentes, claro, não se beneficiaram. Eu queria saber, na percepção da Maria Emília e da Sabrina, como é que se tem o controle de que efetivamente essas dietas que estão sendo dadas estão sendo tomadas? Realmente é bem difícil da gente conseguir ter esse controle, né? Todas as ações que são feitas aqui em relação à orientação de dieta integral, à educação continuada desse paciente, como infundir, quanto infundir, ele é feito no intuito da gente tentar ao máximo que esses pacientes recebam tudo o que eles precisam. Mas existem casos realmente em que o paciente não consegue tomar, ele não entende como que ele tem que tomar, quando que ele tem que tomar, então às vezes ele tem uma prescrição de 5 vezes ao dia, ele só toma 2. Muitas vezes esse paciente já teve alguns casos de vender dieta, de dar o complemento para o filho ou para a avó ou para quem quer que seja, porque estava magrinho também, e esse complemento ganha peso, né? Então, eles muitas vezes têm a fala de que estão tomando, que estão recebendo todo o volume, e nem sempre isso a gente consegue perceber, porque ele está perdendo peso, ele não está conseguindo se adaptar, e é um paciente que está sem doença ativa no momento. Então, realmente é difícil a gente conseguir ter essa noção tátil do que ele consegue receber, mas existem alguns casos, sim, que a gente não... Isso é da cultura não mesmo, consegue, isso acontece justamente. também na É de se medicação de aproveitar. alto custo. Mas eu acredito que até os nutricionistas do ambulatório, a gente tenta fazer uma educação de que não tomou a dieta, sobre o complemento, traz para o hospital, né, desde que não esteja vencido, para que a gente forneça para outros pacientes que também precisam. Se não está tomando, se não consegue tolerar, que traga para cá, porque é um complemento caro, é uma dieta cara, e que os pacientes, outros pacientes vão se beneficiar. Então, pelo menos os que eu atendo, a grande maioria de que não estão tomando porque não toleraram ou porque não precisam mais, eles acabam voltando. E um parâmetro que as nutricionistas têm é porque elas calculam o volume de dieta para retorno de 30 a 45 dias. Então, se o volume é X e o paciente tem mais 2 caixas de dieta integral fechada em casa, não tomou o volume que precisa, né? Então, isso acontece com uma certa frequência também, de dispensar. Geralmente, eles dispensam o número certinho, se eu não me engano, é para 3 ou 4 dias a mais só, se tiver alguma intercorrência. E, muitas vezes, esse volume fica parado em casa, ou seja, o paciente não conseguiu estar tomando. Mas às vezes eles podem vir pegar e ter a caixa fechada em casa. Como eles Também fazem com o interferon, por exemplo, para hepatite. Então, isso acontece também. Sabe, a garantia, vamos ter, vai que eles param de dar, vai que eles... Esse controle a gente não tem. Com nutrição integral o problema é menor, porque o sabor não é tão bem tolerado, mas com suplemento oral a gente sabe que se não tem a comida em casa, eles mesmos dizem, né? O meu netinho adorou esse suplemento, tem como dar um pouquinho mais para dar para ele, né? Enfim, a nossa dispensação é quinzenal, né? Então a gente tem um volume muito mais, um controle um pouco maior, e eu acredito que esse trabalho é de educação, né? A gente sempre orienta muito de que pode faltar para uma outra pessoa com o mesmo caso ou com um caso mais complicado, que é difícil de conseguir, e quando eles não toleram, eles devolvem. Eles mesmos trazem antes, né, do período, porque como eles têm livre acesso, eles devolvem. Então, na farmácia ou para a gente. O mais bacana de vocês é que nesse programa de vocês, a dieta é prescrita pelo especialista. Então, não tem o desperdício de dietas super caras e que não tem indicação, que a gente vê em várias liminares aí nas dietas do SUS. Nós nem temos. Né? Pessoal, alguém quer participar?
para complementar, eu sou o Vitor, aqui do CESP, sou responsável pelos ambulatórios, e o que a Sabrina estava dizendo, né? Então, a equipe é bastante... a gente tem reunião mensal e a gente discute essa questão do complemento. Como a colega falou, eles acabam entregando na conversa que deu para o gato, que deu para o vizinho, que deu para alguém, né? Então, a gente tenta ao máximo controlar. A gente não vincula só o complemento, então a gente quer que ele melhore a dieta dele, geralmente quando é complemento, a via oral, a alimentação oral dele. Então, se ele também não segue essas regras, isso é um critério também para a gente começar a limitar o complemento. Então, a gente dá uma chance, dá uma segunda chance, na terceira vez a gente acaba até suspendendo, porque não adianta a gente manter a pessoa com o suplemento. Isso não resolve o problema, ele precisa mudar o seu hábito de vida e mudar a sua alimentação, porque ele precisa se responsabilizar pelo tratamento que ele está fazendo. E se ele não quer assumir esse risco, não vai ser o nutricionista da instituição que vai assumir por ele, porque a gente não está na casa dele todos os dias. E nós temos a função de educar também, Sim. né? Essa questão da educação, então a gente está ali, batalha, a gente criou várias formas, a Sabrina apresentou aí o PFE, de orientação de sonda, isso melhorou muito, né? A gente tinha muita ligação, a Sabrina também mostrou da aula de nutrição da terapia nutricional integral, esse número diminuiu depois desse projeto, né? Então mostra que as pessoas estão mais seguras do que fazer com a administração de dieta integral, então muitas das vezes a pessoa não passa por receio, não por maldade vai ter, a gente já teve que suspender complemento por pessoas de má índole, né? Então a gente já pegou casos, mas a gente tem que acreditar também na pessoa, né? O paciente está aqui, e se eu partir do pressuposto que todo mundo é ladrão, todo mundo é mentiroso, eu não vou fornecer para ninguém, né? Então a gente tenta trabalhar ao máximo essa questão de educação para ter o retorno, e a gente vai cercando de todas as formas possíveis para estar o mais próximo dele e conseguir resolver esse problema.